A morte chegou para Hiroshi Tanaka numa tarde de julho em Kyoto, quando o calor sufocante fazia os cigarras gritarem entre os templos ancestrais. Ele tinha 44 anos, era um monge zen respeitado, e acreditava que a iluminação viria através do vazio. Mas quando seu coração parou por 4 minutos e 8 segundos, ele não encontrou o nirvana que havia buscado por 3 décadas. Em vez disso, encontrou Jesus Cristo num templo radiante que transformaria para sempre sua compreensão da verdade. O que aconteceu naqueles minutos de morte clínica desafiaria tudo que Hiroshi havia ensinado, tudo em que havia acreditado, e mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Esta é a história de como um homem que dedicou sua existência ao silêncio descobriu que a verdade não estava no vazio, mas na plenitude do amor divino. Hiroshi cresceu em Kyoto, onde o tempo dobra a tradição na modernidade como origami delicado. Templos milenares resistem firmes enquanto trens-bala cortam o horizonte, e o aroma de incenso se mistura com o vapor dos ramen nas ruas movimentadas. Seu pai, Kenji, era carpinteiro especializado em portões de santuários, suas mãos calejadas moldando madeira sagrada com a precisão de um artista. Suas gargalhadas ecoavam pelas tardes de verão como sinos de templo distantes. Sua mãe, Aiko, comandava uma pequena loja de chá, seus dedos manchados permanentemente de matcha, seu sorriso um refúgio de paz em meio ao caos urbano. A família praticava o budismo entrelaçado com fios shintoístas, orações murmuradas diante dos milhares de torii vermelhos de Fushimi Inari, oferendas cuidadosamente dispostas no altar doméstico para honrar os ancestrais. A vida fluía como cerimônia do chá, cada gesto deliberado, cada momento carregado de significado ancestral. Hiroshi tinha 15 anos quando o câncer de pulmão levou seu pai. O som da tosse de Kenji ecoava pelo quarto de tatami como um tambor funeral, cada respiração uma luta contra o inevitável. Hiroshi segurou a mão de seu pai enquanto a vida se esvaía, os olhos de Kenji perdendo o foco enquanto sussurrava suas últimas palavras: Hiroshi, encontre a paz. A morte de seu pai o despedaçou, deixando-o à deriva num mundo que parecia ter perdido todo o sentido. Aos 20 anos, Hiroshi fugiu para o Zen, buscando refúgio no templo irmão de Tofukuji. Raspou a cabeça, trocou seus jeans de estudante por vestes negras, e abraçou uma vida de disciplina monástica. O templo era um santuário de serenidade, suas salas de madeira rangendo suavemente, incenso curvando-se como orações ascendentes, jardins de cascalho rastejados em ondas que acalmavam sua dor. Acordava às 4 da manhã, sentava-se em zazen por horas, pernas dormentes, perseguindo o vazio que Mestre Sato ensinava. Abandone o eu, Hiroshi, e a verdade virá. Estudava koans que desafiavam a lógica. Qual é o som de uma mão batendo palmas? Praticava a caligrafia, seu pincel fluindo como pensamentos líquidos, tinta se espalhando como suas contemplações. Varria o pátio enquanto os sinos tocavam, sentindo a ausência de seu pai como uma ferida aberta, esperando que o nirvana a preenchesse. Aos 30 anos, Hiroshi havia se tornado respeitado, liderando sessões de zazen para noviços. Sua voz era calma e autoritária. Respirem. Deixem os pensamentos passarem como nuvens. Aconselhava pessoas leigas, viúvas enlutadas, estudantes perdidos, turistas ocidentais buscando mindfulness, dizendo: o sofrimento é ilusão. Habitem o presente. Quando um empresário cujo filho havia se suicidado chorou em sua presença, Hiroshi o guiou através da meditação, sentindo orgulho, pensando: eu sou a luz deles. Mas à noite, sozinho em sua cela, o tatame frio sob seus pés, as dúvidas o assombravam. O Satori era real? Por que o vazio parecia tão pesado? Traçava koans em sua mente: mostre-me seu rosto original, e não encontrava resposta. Uma pedra crescia em seu peito, fria e persistente. O cristianismo roçava sua vida como brisa ocasional. Um folheto de missionário: Jesus te ama, deixado por um turista. Um visitante alemão perguntando: você conhece Cristo? Hiroshi acenava educadamente, pensando: um Deus estrangeiro, não para um monge. Sua família se distanciava gradualmente. Sua mãe, agora com 75 anos, o visitava com seu kimono impecável, dizendo: Hiroshi,
você é um bom filho, mas está muito distante. Sua irmã, Yumi, 45 anos, havia escolhido o Neon de Tóquio, um emprego em marketing, um marido, sem filhos. Ela ligava, sua voz cortante. Você está preso nessas vestes, Hiroshi. Enquanto o mundo gira. Hiroshi respondia, o Zen é eterno, Yumi. Mas suas palavras cortavam, seu vínculo se desfazendo como pergaminho antigo. Hiroshi era orgulhoso, orgulhoso demais, acreditando que seu caminho era mais sábio, seu silêncio mais profundo que a correria dela. Essa arrogância se tornaria uma das coisas que Jesus lhe mostraria no templo radiante. Em julho de 2019, Kyoto era uma fornalha. Cigarras gritavam ensurdecedoramente, turistas lotavam os caminhos dos templos, o ar tremulava com calor sufocante. Hiroshi tinha 44 anos, suas vestes úmidas de suor, suas dúvidas mais altas que os gritos dos insetos. Ele conduzia um retiro com 25 estudantes sentados em zazen, suas respirações irregulares, suor gotejando no silêncio. Esvaziem suas mentes, ele dizia, mas a sua própria rugia com turbulência. A morte de seu pai, a distância de Yumi, a ausência persistente do Nirvana, tudo se chocava em sua consciência como ondas contra rochas. Ele aconselhou uma jovem mulher cuja mãe estava morrendo, dizendo, apeguem-se ao momento. Mas se sentia oco, suas palavras como cinzas na boca. Naquela tarde, ele se sentou sozinho, pernas cruzadas, incenso queimando, um koan ecoando, qual é seu rosto original? A dor perfurou seu peito como uma lança. Seu braço esquerdo adormeceu, e ele desabou, o silêncio do templo o engolindo enquanto seu coração parava. Um noviço chamado Taro o encontrou, seu grito fraco, Sensei, ajuda. Enquanto Hiroshi deslizava para um reino que nenhum koan poderia tocar. Hiroshi voltou à consciência numa ambulância, sirenes uivando, paramédicos gritando, homem, 44 anos, suspeita de derrame. Uma máscara de oxigênio pressionava seu rosto, seu lado esquerdo inerte, dor cortando seu peito como faca de templo. Taro, o noviço, se ajoelhou ao seu lado, suas vestes emaranhadas, cantando, Namu Amida Butsu, sua voz tremendo de medo. Uma paramédica, rabo de cavalo apertado, disse, fique conosco, senhor. O hospital universitário de Kyoto está próximo. Seu corpo parecia pedra, sua respiração uma luta, o medo afiado como lâmina de samurai. Ele pensou, é este o fim? Falhei com meu pai, falhei com o Zen. O hospital era um borrão de caos controlado. Portas de vidro batendo, luzes cegantes, antisséptico ardendo em suas narinas. Enfermeiros o levaram para a UTI, monitores gritando, fios se enrolando como cordas de templo. Yumi chegou, rosto cinzento, seu terno de Tóquio amarrotado, sua mão apertando a dele. Hiroshi, seu idiota, não morra, ela soluçou, rímel escorrendo pelas bochechas. Dr. Nakamura, óculos escorregando no nariz, gritou. Tomografia confirma derrame isquêmico. Trombolíticos agora. A língua de Hiroshi era chumbo, sua visão desbotando, dor pulsando como tambores de guerra. Yumi sussurrou, desculpe por termos brigado, irmão, enquanto uma enfermeira conectava uma quarta, o gotejamento frio em suas veias. Dr. Nakamura disse, seu coração está falhando. Desfibrilador. Enquanto trabalhavam, a vida de Hiroshi piscou vívida como o festival de lanternas de Kyoto. Cada memória uma chama ardente. Ele tinha 12 anos, ajudando o pai a lixar um portão de santuário, as mãos de Kenji guiando as suas, sua voz, bom trabalho, Hiroshi. Ele tinha 20 anos, fazendo votos monásticos, sua mãe chorando, seja seguro, meu menino, enquanto o incenso queimava. Ele se viu aos 35 anos ensinando zazen a uma viúva enlutada, seu aceno grato, seu coração inchando de orgulho. Ele viu Yumi em 2018 em Tofukuji, seus saltos clicando, dizendo, você é um fantasma, Hiroshi, se escondendo no silêncio e ele retrucando, você persegue o vazio, não a verdade. Momentos mais sombrios se seguiram. Noites duvidando do Nirvana, seu pincel de caligrafia tremendo,
ignorando cartas de sua mãe, sua caligrafia trêmula, dispensando o folheto de um missionário. Jesus é o caminho, como absurdo. As memórias se voltaram para dentro. Ele viu o funeral de seu pai, monges cantando, incenso o sufocando, seu voto de encontrar a paz não cumprido. Ele se viu aos 40 anos aconselhando um estudante, os olhos do jovem brilhantes, mas seu orgulho pensando, eu sou seu mestre. Ele viu um retiro em 2023, um turista perguntando, você acredita em Deus? E ele respondendo, o Zen é meu Deus, sua voz fria como pedra. O medo o agarrou mais frio que o ar do hospital. Havia desperdiçado 30 anos perseguindo o silêncio, perdendo a verdade? Havia um Jesus, um Deus que ele havia desprezado? Ele pensou, se enfrento a eternidade, o que digo? Que koans eram meu salvador. O monitor se linearizou, um bip agudo cortando o ar. Dr. Nakamura Gritu. Chokum no. Dezentos jowls. Pás bateram em seu peito, seu corpo convulsionando. Yumi Karando. Hiroshi, por favor. Enfermeiros bombearam drogas. Um segundo choque atingiu. Seu coração silencioso. Um médico murmurou, estamos perdendo-o. Mas Hiroshi havia partido, de pé num lugar além de Kyoto, além do Zen, enfrentando uma luz que nenhum sutra poderia nomear. Dr. Nakamura mais tarde disse, seu coração parou por 4 minutos e 8 segundos. Dissolvemos o coágulo, o chocamos 2 vezes, o trouxemos de volta. Mas naqueles minutos, Hiroshi não estava no hospital. Ele estava com Jesus, num templo radiante de verdade, chamado para uma missão que nunca havia sonhado. Hiroshi abriu os olhos e se encontrou num templo, mas não era nenhum salão. Terrestre. Estendia-se vasto, seus pilares entalhados com flores de lótus, suas pétalas brilhando douradas, pulsando com vida. Oar era morno. Fragrante de jasmine e sandalo. Lagoas de carpa cintilavam, suas águas refletindo uma luz que se derramava de cima, mais brilhante que o amanhecer de Kyoto, mas suave, convidativa. Esteiras de tatami se estendiam infinitamente, cedendo sob seus pés descalços, e um teto de estrelas piscava vivo, cantarolando uma melodia que mexia com sua alma. Portas deslizantes, translúcidas como pérola, se abriam para jardins onde cerejeiras floresciam eternas, suas pétalas flutuando sem cair. Era um templo divino além da simplicidade de Tofukuji, como a nova Jerusalém do Apocalipse que ele mais tarde leria, mas moldado para ele, um monge buscando o silêncio dos koans. Um homem estava diante dele, sua veste branca, sem costura, fluindo como água, suas mãos marcadas com cicatrizes de pregos, seu rosto calmo mas penetrante, como se visse cada koan com que Hiroshi havia lutado, cada dúvida que havia enterrado. Hiroshi ele disse, eu sou Jesus, o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Sua voz era firme como a de um amigo, mas carregava poder, abalando o mais profundo que qualquer sino de templo. Hiroshi caiu de joelhos, lágrimas escorrendo, suas vestes pesadas, seu coração martelando. Jesus, o Deus cristão. Eu sou um monge zen. Meu caminho é o vazio. Jesus sorriu, seus olhos gentis, não julgando, suas cicatrizes brilhando suavemente. Você buscou a verdade, Hiroshi, mas eu sou a verdade. Venha ver o que eu vi. Ele acenou com a mão e a luz do templo mudou. Um pergaminho de sua vida se desenrolando como cerimônia do chá, deliberado, revelador. Hiroshi se viu aos 25 anos liderando Zazen, noviços observando, sua voz calma, seu orgulho inchando, pensando, eu sou o guia deles. Ele se viu aos 30 consolando uma viúva, suas lágrimas diminuindo quando ele disse, o sofrimento é ilusão, sua gratidão alimentando seu ego. Ele viu um retiro aos 40 anos ensinando um empresário, seu filho perdido, suas palavras, apeguem-se ao presente, trazendo paz, mas seu coração dizendo, eu sou o salvador dele. Então falhas, ignorando ligações de Yumi, sua voz, você não se importa, Hiroshi. Dispensando o folheto de um missionário, Jesus te ama, amassado em sua mão. Noite sozinho, duvidando do nirvana, seu pincel de caligrafia tremendo,
tinta borrando como seus medos. Jesus falou, sua voz citando João capítulo 14, versículo 6, palavras que ele mais tarde encontraria. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hiroshi soluçou. O Zen estava errado? Eu tentei ajudar, encontrar o Satori. Jesus tocou seu ombro, suas cicatrizes mornas, sua voz suave, citando o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Paz o inundou, não o vazio do Zen, mas uma plenitude que nunca havia conhecido. Sua disciplina era boa, ele disse. Sua compaixão verdadeira, mas seu orgulho o cegou. O Zen busca silêncio, mas eu ofereço vida eterna, para você e todos que você ensinou. O templo brilhou mais intensamente, flores de lótus desabrochando maiores, carpas tecendo padrões, suas escamas piscando como joias. Vozes invisíveis cantaram, digno é o Cordeiro, sua harmonia o envolvendo como os anjos sobre os quais ele mais tarde léria. Jesus lhe mostrou seu templo, noviços sentados em zazen, seus rostos sérios mas perdidos, buscando verdade que ele não podia dar. Ele viu Yumi em Tóquio, seu telefone tocando, seus olhos cansados, nenhuma paz em sua pressa. Ele viu sua mãe orando no altar da família, suas mãos frágeis, sussurrando, Hiroshi, seja seguro. Ele viu um estudante, Riku, de seu último retiro, seu diário cheio de koans, seu coração vazio como o dele havia sido. Hiroshi, Jesus disse, eles precisam de mim como você precisa. Seu caminho o trouxe aqui, mas agora você deve me seguir. Ele mostrou dois futuros, um onde ele permanecia monge, ensinando koans, morrendo com dúvidas, seus noviços perdidos. Outro onde ele compartilhava seu evangelho, Yumi orando ao seu lado, templos ouvindo seu nome. Você voltará? Ele perguntou, seus olhos ferozes de amor, citando Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Hiroshi pensou em seu pai, suas últimas palavras, encontre a paz. Pensou em seus noviços, seu orgulho, seus 30 anos de silêncio. Eu estava errado, ele disse, voz quebrando. Eu quero você, Jesus. Vou dizer-lhes que você é a verdade. Jesus o levou a uma lagoa, suas águas claras, refletindo as estrelas. Olhe, ele disse, e Hiroshi viu seu rosto, não o do monge, raspado e severo, mas seu rosto original, como o koan perguntava, vivo com a luz de Jesus. Este é quem você é em mim, ele disse, suas cicatrizes brilhando, a luz do templo surgindo, flores de lótus pulsando, o canto das estrelas crescendo. Eu estou com você, Hiroshi. Semper. Seja minha testemunha. Hiroshi es nu. Lágrimas caindo. Eu irei, Jesus. Compartilharei seu amor. Os jardins floresceram mais brilhantes, as vozes cantaram. Santo, 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 e ele se sentiu puxado de volta, a voz de Jesus ecoando, eu sou o caminho. Enquanto o templo desaparecia e ele acordou para um mundo para sempre mudado. Hiroshi ofegou acordado no hospital, máquinas gritando, seu peito latejando, seu lado esquerdo fraco. O quarto cheirava alvejante, luzes zumbindo. Yumi ao seu lado, rosto pálido, sua mão apertando a dele. Hiroshi, graças a Deus. Ela soluçou, o abraçando, seu perfume de Tóquio forte contra o ar estéril. Sua garganta ardia, sua voz um rascunho. Yumi, you six Jesus Christo. Ele é real. A verdade que busquei no Zen. Ele me mostrou minha vida, me chamou para segui-lo. Eu sou cristão agora. Ela recuou, olhos arregalados, assustada. Hiroshi, você teve um derrame. Foi seu cérebro, não um Deus. Ele balançou a cabeça, lágrimas derramando. Não, Yumi, foi Jesus. O caminho, a vida. Eu estava errado. O Zen não é suficiente. Ela franziu a testa, seu blazer amarrotado, sua voz cortante. Você está jogando fora 30 anos por um sonho. Uma enfermeira ajustando sua quarta olhou por cima, disse, você está estável, senhor. Tanaka. Descanse agora. Dr. Nakamura entrou, sua prancheta grossa,
Disse que seu derrame era isquêmico. Seu coração parou por 4 minutos e 8 segundos. Dissolvemos o coágulo, usamos desfibriladores. Ele disse, óculos embaçando. A reabilitação será longa. Hiroshi acenou, mas pensou, não reabilitação. Jesus me salvou. Ele ficou 12 dias numa enfermaria com cortinas azuis, ventiladores zumbindo, Yumi visitando, suas perguntas implacáveis. Você é um monge, Hiroshi, respeitado. Por que esse Jesus agora? Ele disse, ele é a verdade, Yumi, não Koans. Ele nos ama. De volta a Tofukuji, o templo parecia estranho, jardins de cascalho muito arrumados, incenso muito pesado, reverências dos noviços muito formais. Ele encontrou o mestre Sato, seus olhos severos, sua voz baixa. Hiroshi, você fala de um Deus cristão. É este seu caminho? Hiroshi respirou fundo, suas vestes sufocantes, e disse, Sensei, eu encontrei Jesus Cristo. Ele é a verdade, o único caminho. Devo deixar o templo. Sato se levantou, sua sombra longa. Você trai o Zen, Hiroshi. Vá embora. Hiroshi se curvou, lágrimas caindo, e devolveu suas vestes, mantendo suas contas de oração, agora símbolo da luz de Jesus. Noviços olharam, alguns raivosos, outros confusos, Taro sussurrando, sentirei sua falta, sensei, mas orarei. Ele saiu andando, o sino tocando, seu coração pesado mas livre. Mudou-se para um pequeno apartamento, sua mãe ajudando, suas mãos tremendo enquanto desempacotava xícaras de chá. Hiroshi, você tem certeza? Ela perguntou, seu kimono desbotado. Ele a abraçou. Sim, mãe. Jesus é real, minha paz. Hiroshi se juntou à igreja cristã de Kyoto, um prédio moderno com uma cruz de madeira. Pastor Kenji, rosto gentil, disse, Deus o chamou, Hiroshi, como Paulo. Ele se sentou num banco, cantando sublime graça em japonês, sua voz trêmula, lágrimas caindo, sentindo a luz do templo de Jesus, não o silêncio do Zen. Ele leu a Bíblia, começando com João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Salmo 23, as palavras de Jesus vivas. As bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os limpos de coração, pareciam seu chamado. Yumi estava distante, suas ligações frias. Você está nos envergonhando, Hiroshi, deixando o templo por esse culto. Ele disse, não é um culto, Yumi. Jesus me mostrou amor, não orgulho. Venha ver. Ela zombou, desligou, deixando silêncio. Mas ele orou. Jesus, amoleça o coração dela. Ele começou reabilitação, sua mão esquerda desajeitada, seus passos lentos, uma terapeuta, M, o guiando. Você é forte, Senhor. Tanaka, ela disse. Mas dúvidas bateram. Ecos do templo koan susurrando. Jesus era real? Ele lia João, orava, Senhor, me mantenha, e sentia sua voz firme como a luz do templo. Ele compartilhou sua experiência de quase morte na igreja, suas mãos tremendo, colar de cruz brilhando. Eu era um monge zen, ele disse, busquei o nirvana. Mas Jesus me encontrou num templo radiante, mostrou minha vida, meu orgulho, minhas falhas. Ele é a verdade para todos nós. Pessoas aplaudiram, algumas choraram. Uma mulher, Yuka, perguntou, como encontro Jesus? Ele deu a ela um evangelho, orou, Jesus, a guie. Pastor Kenji o contratou para organizar evangelismo, e ele planejava estudos bíblicos, cantarolando que amigo temos em Jesus, sentindo a paz de seu pai. Ele disse a Yumi, estou vivendo para Jesus, para nós. Ela visitou, viu sua Bíblia, disse, você está mais calmo, Hiroshi, mas eu não estou lá. Ele orou. Jesus, a alcance, sabendo que sua missão de compartilhar sua verdade estava apenas começando. Hiroshi é uma pessoa mudada agora, um cristão vivendo para Jesus. Seu apartamento é simples. Bíblia em sua mesa, cruz na parede, xícaras de chá de sua mãe, uma foto de Yumi e ele na igreja,
seu sorriso hesitante mas real. Kyoto zumbi do lado de fora, templos brilhando, cerejeiras caindo, rio Kamo cintilando. Mas ele não é o monge que era. Yumi tem 45 anos, ainda em Tóquio, mas visita mensalmente, frequenta a igreja, suas perguntas mais gentis. Na semana passada, ela disse: "Estou orando a Jesus, Hiroshi, por sua causa." E ele a abraçou, lágrimas caindo, agradecendo a Jesus por cada passo. A igreja cristã de Kyoto é sua família. Domingos ele canta só em Cristo, sua voz clara, coração cheio. Os acordes do piano como o canto das estrelas do templo, mas vivo com amor. Pastor Kenji Ochama. Kanti Lees Hiroshi. Ele se levanta, cruz brilhando, e compartilha Kyoto, Zen, seu derrame, o templo radiante de Jesus, sua verdade. Eu era um monge, ele diz, busquei o vazio. Mas Jesus me mostrou vida. Ele é o caminho, a verdade para todos, budista, cristão, qualquer um buscando. Pessoas aplaudem, algumas choram. Um estudante, Riku, de seus dias de templo, pergunta: Jesus pode me ajudar a encontrar paz? Ele entrega uma Bíblia. Diz: leia João. Ore. Ele está lá. Riku acena, e ele sente Jesus como no templo, o guiando. Sua missão cresceu além da igreja. Ele fala em templos, monges de vestes negras ouvindo, alguns severos, outros curiosos. Eu era vocês, ele diz, segurando uma Bíblia, busquei o Satori. Mas Jesus é a luz, o amor que todos precisamos. Alguns se curvam, Taro, agora um noviço sênior, dizendo: estou lendo Lucas, Hiroshi Sensei. Alguns meses atrás, ele falou numa conferência interreligiosa de Kyoto, 3.000 pessoas, monges, padres, leigos num salão perto do Jardim de Pedras de Ryoanji. Ele segurou uma Bíblia, disse: eu era um monge zen, morri, encontrei Jesus num templo radiante. Ele é a verdade que busquei, o amor que nos une. Budistas, cristãos, somos um nele. A multidão se calou, depois rugiu. Um monge, mestre Kenta, perguntou: podemos estudar Jesus? Ele deu um evangelho, orou: Jesus, o mostre. Uma adolescente, Sora, correu soluçando: estou perdida como você estava. Me ajude. Ele orou com ela, deu seu e-mail, sentiu as cicatrizes de Jesus em seu coração. O momento mais profundo foi com Yumi. Ele a levou à igreja, a cruz brilhando, o coro cantando quão grande és tu. Ele disse: Yumi, escolhi o Zen sobre você, sobre a paz de nosso Pai. Jesus me mostrou a verdade, me deu uma segunda chance. Quero que você o conheça. Ela chorou, o abraçou, disse: eu estava tão zangada, Hiroshi, mas sua alegria é real. Estou orando a Jesus. Elas se ajoelharam, sua voz tremendo: Jesus, me mostre seu caminho. Ela está lendo Atos, canta hinos com ele, sua voz suave como a de sua mãe. Sua mãe, 76 anos, se juntou a eles no domingo passado, suas mãos frágeis, dizendo: Hiroshi, vejo a paz de seu pai em você. Ele orou: Jesus, obrigado, sabendo que elas são seus milagres. Ele não é perfeito. Dúvidas se infiltram, koans antigos ecoam. Alguns monges o chamam de herege. Kyoto o conhece não como Sensei Hiroshi, mas como Hiroshi, o cristão. E alguns sussurram: ele nos traiu. Mas ele não está sozinho. Ora todas as noites, de joelhos: Jesus, me use, me mantenha. Posta vídeos, fala em diálogos, orienta a Sora, liga para Ana, abraça Yumi. Seu legado não são os sutras que cantou ou os koans que ensinou. São os corações que leva a Jesus, as pontes que constrói. Ele toca sua cruz, sente seu amor, e sabe que é dele. Não porque é sábio, mas porque Jesus o escolheu. Sempre escolherá. Quando Hiroshi reflete sobre sua jornada, uma verdade ressoa mais clara que os sinos de Kyoto. A paz que seu pai lhe pediu para encontrar não estava no vazio que ele perseguiu por 3 décadas, mas na plenitude do amor de Cristo.
O templo radiante que ele visitou durante aqueles 4 minutos de morte clínica não era uma alucinação causada pela falta de oxigênio, mas um encontro divino que mudou não apenas sua eternidade, mas sua missão terrena. Hoje, quando ele caminha pelas mesmas ruas de Kyoto onde cresceu, vê com olhos diferentes. Os templos budistas não são mais seu lar, mas campos de missão. Os turistas buscando iluminação não são mais estudantes de uma filosofia que ele dominou, mas almas perdidas que precisam do Salvador que ele encontrou. Sua história não é apenas de conversão pessoal, mas de chamado profético para uma nação que conhece muitos deuses, mas precisa conhecer o único verdadeiro. A transformação de Hiroshi levanta perguntas que ecoam além de sua experiência individual. Se um homem pode dedicar 30 anos de sua vida a uma busca sincera pela verdade e ainda assim estar perdido, quantas outras pessoas sinceras estão caminhando em caminhos que parecem corretos, mas levam à morte? Se Jesus pode aparecer a um monge em um templo radiante, que outras formas ele está usando para alcançar corações em culturas onde seu nome é desconhecido? E talvez a pergunta mais desafiadora: se Hiroshi teve coragem de abandonar tudo o que havia construído em 3 décadas para seguir a verdade que encontrou, que sacrifícios estamos dispostos a fazer quando confrontados com a realidade de quem Jesus realmente é? Sua história nos lembra que a verdade não é uma filosofia para ser estudada, mas uma pessoa para ser conhecida. Não é um estado de consciência para ser alcançado, mas um relacionamento para ser vivido. E às vezes, é preciso morrer para as coisas que pensávamos que nos dariam vida para descobrir aquele que é a própria vida. Hiroshi Tanaka não é mais um monge zen buscando o vazio. Ele é um seguidor de Jesus Cristo, preenchido com propósito, vivendo para compartilhar o amor que o transformou. Sua jornada de Kyoto ao céu e de volta novamente é um testemunho poderoso de que Jesus ainda está chamando pessoas de todas as religiões, culturas e caminhos para si mesmo. Que sua história nos inspire a examinar nossos próprios corações, questionar nossos próprios caminhos, e estar abertos à possibilidade de que a verdade que buscamos pode ter um nome, um rosto, e cicatrizes de pregos que provam seu amor por nós. Se você está assistindo este vídeo e se identifica com a busca de Hiroshi por significado, paz e verdade, saiba que o mesmo Jesus que o encontrou num templo radiante está pronto para encontrar você onde você está. Não importa qual tradição religiosa você segue, que filosofia abraça, ou quão perdido se sente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por assistir Histórias da Bíblia. Se esta história tocou seu coração, considere se inscrever em nosso canal para mais testemunhos poderosos de como Deus está trabalhando em vidas ao redor do mundo. E se você tem sua própria história de encontro com Jesus, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje.